Salve, bom dia galera, pessoal que está acompanhando de casa. Pequeno resumo aí sobre a continuação das aulas que a gente está tendo sobre o início da colonização do Brasil. Show? Então vamos lá. A gente viu na semana passada que até 1530 Portugal não se importa muito em colonizar o Brasil. A partir de 1530 isso muda e Portugal então envia para cá um cara chamado Martim Afonso de Souza para tentar tocar essa colonização, essa administração do Brasil e principalmente para trazer a produção de açúcar aqui para o Brasil. Era uma prática que Portugal já tinha em outras colônias e eles resolvem trazer para cá para o Brasil também. Só que eles percebem, a coroa portuguesa tem a brilhante noção, eles descobrem o óbvio, que um cara só, no caso Martim Afonso, não ia conseguir administrar o Brasil todo sozinho. Mesmo que o Brasil ainda não fosse o Brasil total que a gente conhece hoje, fosse cortado pelo Tratado de Tordesilhas, não ia dar. Então, o que ele resolve fazer? A coroa portuguesa então resolve dividir o Brasil em 15 territórios, 15 faixas de terra. Essas 15 faixas de terra eram chamadas capitanias hereditárias. Cada uma, melhor dizendo, dessas capitanias seria administrada por um capitão donatário. Era o nome do cara, o título que se dava ao cara que ficava responsável de administrar essas capitanias. Esse donatário, o capitão donatário, ele recebia 2 documentos para oficializar o cargo dele dentro da capitania. O primeiro documento era a carta de doação. Essa carta de doação determinava o seguinte: toda a colônia ela pertencia ao rei. O rei era dono da colônia inteira, obviamente, de todas as capitanias. Só que com a carta de doação, o rei ele doava, por isso o nome do documento era esse, ele doava a sua autoridade. A autoridade que ele tinha como dono daquela capitania, ele doava para o donatário. Ah, então o rei deixava de ser dono da capitania? Não, ele não deixava, mas ele doava essa autoridade de dono ao capitão donatário. E o outro documento era chamado Carta Foral. Essa carta foral ela determinava os direitos e os deveres do donatário como administrador da capitania. Beleza? Só que a grande ideia de Portugal, como eu falei, a partir da colonização, e a gente viu isso na aula passada, era o cultivo de açúcar. Cultivar açúcar, transformar o Brasil inteiro num grande canavial. Só que não rolou. Porque o solo e o clima lá do Nordeste, eles são bem diferentes do que é no resto do Brasil. Só que os portugueses naquela época eles não tinham noção disso. Eles achavam que o Brasil inteiro todo tinha as mesmas condições climáticas do Nordeste, que eram perfeitas para plantar cana-de-açúcar. Só que não. Então, um dos principais motivos, a gente vai ver isso até no próximo slide, para que as capitanias elas não deem certo, vai ser exatamente, deixa eu voltar aqui, vai ser exatamente essa impossibilidade de plantar cana-de-açúcar em toda a colônia. Das 15, só 2 vão prosperar. A capitania de Pernambuco e a capitania de São Vicente. Mas Pernambuco é a única que vai prosperar a longo prazo. Pernambuco, então, com o passar dos anos, vai se tornar o maior produtor de açúcar não só do Brasil, mas do mundo. Beleza? Lá as coisas vão dar muito certo, mas somente lá. Então, esse fracasso das capitanias hereditárias vão acontecer por alguns motivos. Eu listei os 4 principais. Primeiro, falta de recurso dos donatários. Era muito comum, galera, que o cara ele assinasse o documento, assinasse esses 2 documentos, se interessasse por ser um donatário para administrar uma capitania aqui, achando que ele ia conseguir ter verba para manter tudo, só que ele chegava aqui e via que o negócio era caro para manter. Então ele acabava. Ou os caras que vinham para cá, muitos acabaram falindo, ou outros nem chegavam a vir para cá para assumir a capitania, porque sabiam que não iam conseguir manter. Outro problema também era a questão das rebeliões indígenas. Falei para vocês na aula passada que a partir do início do cultivo de açúcar, a relação dos índios com os portugueses mudou. Então os índios agora eles começam a lutar contra os portugueses, começam a invadir as fazendas, incendiar canaviais. Isso também se torna um problema. A comunicação entre a colônia e Portugal também era muito difícil. Século XVI, não tinha internet para mandar mensagem.
Então, as coisas também eram muito complicadas por conta disso. E também a questão da cana-de-açúcar, que eu expliquei para vocês ainda há pouco. Então, dividir a administração não rolou. O que Portugal resolve fazer? Reunificar, recentralizar a administração da colônia mais uma vez. E é isso que a gente vai ver no próximo vídeo.